Começa agora o Jogo Político, esta tarde com Alexandre Poço, do PSD, Fátima Fonseca, do PS e Rodrigo Taxa, do Chega. Muito boa tarde aos três. Hoje temos um tema único. Vamos falar da reforma laboral, com a rejeição da UGT e a última oportunidade dada pela Ministra para se chegar a um acordo na reunião que está então marcada para dia 7 de maio. Rodrigo, mas pode dizer agora, ouvimos o líder do Chega dizer hoje... Gostava só de poder responder à sua questão. Mas ainda vamos. Espera aí um bocadinho, mas me tem calma. Boa tarde, Ana. Antes de mais, cumprimentá-la. Ainda não tinha tido o gosto de estar consigo. André Ventura, vamos ver se podemos dizer os dois isso no fim. Claro que sim, tem dúvida. André Ventura não disse que estamos provavelmente muito longe, ou ficámos hoje mais longe de um acordo. E falava André Ventura já sobre o cenário pós-concertação social, já no Parlamento. Do que é que o Chega não está a gostar, em bom rigor? Muito bem, explico-lhe já. Reforçar o cumprimento que lhe fiz, Ana, tenho a certeza absoluta que vai ser para ambos um gosto e cumprimentar os meus colegas e quem nos acompanha lá em casa. Mas vamos por partes. A prestação que o Alexandre aqui teve é complicada e denota bem o labirinto em que o Governo e o Partido Social Democrata entraram e não conseguem sair. Eu vou tentar explicar porquê. O Alexandre disse aqui que o Governo não está numa onda de imposição, está numa onda de negociação e até de cedência. Bom, aquilo que a Ministra veio fazer foi o contrário. O GT, temos aqui 15 dias. Ou assinam ou não assinam. E nós vamos com isto para o Parlamento. É ridículo, sabem porquê? É que para esta conversa não era preciso andarmos aqui 10 meses quase nisto. Porque qualquer governo tem a possibilidade de levar um qualquer diploma ao Parlamento sem negociação. Agora, dizer que se negocia e quando a negociação não está a correr como o governo quer, o governo vem dizer alto, ou assinam isto em 15 dias, ou isto vai para a forca. Quer dizer, isto é brincar, isto não é negociar. E por isso eu sempre aqui disse, não por fim-capé, não por qualquer vontade de dizer mal do Governo por dizer mal, que o Governo não estava objetivamente interessado em negociar. O Governo está interessado em impor. E uma lei desta magnitude e desta importância não se faz com imposição. Perguntou-me a Ana, muito concretamente. O que é que o Chega vai fazer no Parlamento? O Chega fará aquilo para que está mandatado, que é defender os trabalhadores. Eu sempre disse aqui neste estúdio, e não é por mera repetição, é porque continua a ser importante. O Chega defende que é preciso ter especial atenção, a exemplo, ao trabalho por turnos, às trabalhadoras que são mães, à valorização das próprias carreiras. Hoje também falámos na necessidade objetiva de reduzir a idade da reforma e não é por populismo, é que os portugueses trabalham 2/3 da sua vida, muitíssimo, e depois, no seu fim de vida, digamos assim, não têm qualidade de vida objetiva. Rodrigo, tem a percepção de que a população tem uma imagem negativa desta reforma laboral e genericamente a recusa? Claro que tenho essa percepção. E tenho essa percepção... Não, Alexandre, o que é facto é isso. Vamos ver. És uma excelente pessoa, mas esse sorriso, esse riso é a demonstração cabal de que o PSD e o Governo andam a brincar com isto. Vamos ver. Porque não é porque eleições. Não é porque o Rodrigo... eleições é quando quiserem que nós estamos preparados para elas. E temos a certeza que faríamos muito melhor serviço que vocês no Governo. Agora, não é porque o Rodrigo Taxa diz que as coisas são desta maneira que elas são. Mas, se o Governo andar na rua, se questionar as pessoas sobre o que é que sentem sobre isto mesmo que a Ana disse, da reprovação a esta reforma laboral, tal como está a ser conduzida, não é o Rodrigo Taxa que diz, o Rodrigo Taxa manda pouco, importa pouco nisto. O que importa é a opinião dos portugueses. Alexandre, os portugueses não estão com o Governo. Estava a ter ainda uma ronda em que me falassem sobre a importância que revêem ao papel do Presidente da República. Trato já disso também. Então vá, Rodrigo. Ana, vamos lá por partes. Com toda a boa vontade. O Alexandre só disse aqui uma coisa que eu concordo na íntegra, que acho que é fundamental para a nossa sociedade como projeto coletivo. Objetivamente temos que acabar com este filme de virar patrões contra funcionários e de funcionários contra patrões. Isso prejudica-nos a todos e a sociedade não se constrói nem evolui nem com uns nem apenas só com outros. E, portanto, aí estamos absolutamente de acordo. Tudo mais, Alexandre, voltaste aqui a enrolar de uma maneira de tal forma confusa que chegaste ao ponto de dizer que a UGT nem apresentava medidas. A Ana
Não, questiona-te, então não são estas, e tu dizes, pois são, então tem que haver cedências. Nos temas, Rodrigo, nos temas, não podes mentir. Eu disse nos temas não tem, a não ser dizer nada disto. Deixa-me acabar. Isto não é uma alternativa. Não te enerves, deixa-me acabar, não te enerves. Não foi nada disto, porque o Primeiro-Ministro disse que há 30 e tal propostas de não te enerves, são propostas da UGT. Não te enerves, isso faz-te mal à saúde e depois a própria saúde também está no estado em que nós estamos. Portanto, vamos lá com calma. Enrolaste de tal forma que até aconteceu agora uma coisa que em ti nunca acontece, que é vais para cima da mesa e atropelas o debate, porque estás enrolado, é um facto, mas eu vou deixar isso para o outro lado. Perguntou-me a Ana, porque já ficou tão evidente que eu não preciso dizer mais nada, os portugueses já viram a contradição do teu discurso, que é a contradição do Governo. Vou àquilo que a Ana me questionou do Presidente da República. Vamos lá ver uma coisa, temos que ir por partes e temos que ser sérios quando falamos nisto. O Presidente da República, como qualquer outro, faz o seu papel, que é fazer os apelos sobre as matérias que considera que melhor sirvam o país no âmago daquilo que é o seu estilo presidencial. Está tudo certo, nada contra. Só que, nesta matéria, como noutras, há um problema. É que o Presidente da República não governa e, portanto, não manda. É a avózinha do regime, mas não manda. E, portanto, se a avózinha do regime não manda, o pai do regime, que é o Primeiro-Ministro, tem que saber lidar com os filhos do regime, que é o povo. Portanto, o pai do regime é o povo. Está bem, o PS dizia que era o Mário Soares. É o povo, o pai do regime é o povo. Portugueses, eu estou a falar em linguagem metafórica. Penso que toda a gente percebe, o Alexandre, os vistos é que não. São metáforas, por amor de Deus, toda a gente percebe. O Alexandre está muito nervoso, já lhe disse que isto lhe faz mal, e depois não há ambulâncias, não há saúde. Bom, Alexandre, o Presidente da República tem uma função importante, mas não vai resolver. É o Governo o primeiro elemento que tem que conseguir resolver a situação, e eu quero fazer um apelo. E conta com o Chega, não é? Ou não? Conta com o Chega se conseguir compreender que uma reforma laboral não significa aumento de precariedade, não significa impor aquilo que o Governo considera que é de impor aos sindicatos e aos trabalhadores. E mais importante, eu quero fazer um apelo que não é tanto um apelo político ou partidário, é até um apelo como cidadão. Quero fazer um apelo a este Governo, como faria a qualquer outro, que não faça o braço de ferro de ir para o Parlamento com apresentar esta lei, sem que a lei tenha respaldo, também pelos sindicatos que respaldam a própria sociedade civil e os próprios partidos políticos, qualquer um deles, que também agem consoante o mandato. Portanto, fazer uma negociação prévia com os partidos antes de pôr o documento no Parlamento. Fazer uma verdadeira negociação, não uma imposição. Porque depois dizem assim... O Alexandre disse isso. E o Chega vem para aqui com uma conversa, parece o Partido Socialista. E se calhar vai dizer, e o Partido Socialista vem para aqui com uma conversa... Eu não sei se parece o Partido Socialista, mas hoje coincidiu na argumentação. Os dois partidos usaram a expressão simulacro de negociação. Mas o que a Ana está a dizer é particularmente importante. A posição do Governo é tão absurda, é tão ridícula, é tão má, que consegue fazer o inédito. É pôr o PS e o Chega de acordo numa matéria, não há acordo possível. No Parlamento já estão não te enerves, já te estás a enervar. Não estou enervado. No Parlamento estão de acordo em várias. Só terminar... a velha ladinha, nem vou por aí. Só terminar com isto que considero objetivamente que é fundamental para o avanço da nossa sociedade. O Governo tem que se desenvaidecer e não vir depois com a história atribuir as culpas aos outros. Porque o Chega isto, porque o PS aquilo. Os partidos são mandatados para representar quem neles vota. O Chega neste momento representa 23% do eleitorado. Nós não somos mandatados para ir ao beijamão ao Governo e ajudar a que se aprovem medidas que não interessam aos trabalhadores. Não somos. O Chega gastou todo o tempo que tinha para falar neste debate. É falar daquilo que realmente importa. Diga lá se isto não é o melhor painel da televisão. Nós temos de reformar. Nós temos de avançar com as reformas que são necessárias. Até à próxima. Obrigada aos três. Ficamos no jogo político por aqui.